Hoje a gente vai falar sobre o nosso curso, tá? São os detalhes do início, tá? Eu vou ter sempre um slide de abertura desse tipo. Você vai ver aqui em cima, ó, 2021, a disciplina Tópicos de Física 1, e aparece um S1 bem grande aqui, ó. Esse S1 quer dizer semana 1. Como a gente só tem uma aula por semana, isso aí vai identificar a nossa aula. Isso vai ser bom quando você for assistir ela gravada também, porque vai ser fácil identificar qual é a semana que você tem interesse. Aqui é uma imagenzinha, né, um desenho, um clip art, lá do nosso campus, né? Tem gente até que já está no IFBA há um tempo e não conhece o campus. Muito bem. Sejam bem-vindos, é claro, tá? Nossa disciplina é Tópicos de Física 1. Ela tem 60 horas e ela vale 6 créditos. Ana, se você quiser falar ou fazer alguma pergunta, o William também, tá? Vai colocando mensagem. Talvez eu não veja a mensagem de William, sinaliza para mim, tá? Certo. Esses 6 créditos é o quê? Nunca tinha visto isso. Ah, tá. Cada um desses quadrinhos aqui da grade tem o número de créditos que você ganha. Tem algumas disciplinas que valem mais créditos, tem outras disciplinas que valem menos créditos. Eu nunca tinha reparado nos créditos. Você se forma por isso, você vai acumulando os créditos e aí você vai se formar. Na licenciatura, vocês não têm essa que a engenharia tem, que é o PBL, né? Mas vocês têm, por exemplo, iniciação científica, vocês podem participar assim por diante. Algumas dessas coisas. Eu já estou com iniciação científica. Eu estou num projeto. Tá. Essas coisas, às vezes, vêm vinculadas a número de créditos. Ou seja, só pode fazer depois de tantos créditos. Então, você tem que ficar ligado em quantos créditos. Se você pegar e imprimir o seu histórico, vai ter lá quantos créditos cada disciplina vale. Isso também é importante para o cálculo do seu coeficiente de rendimento. Esse é o peso que multiplica por sua nota para calcular o seu coeficiente de rendimento. Ou seja, se você tem uma nota alta na disciplina que vale mais créditos, isso empurra a sua nota para cima. Se você tem uma nota tão alta, uma disciplina de poucos créditos, aí influencia pouco na sua coeficiente, exatamente. Então, note aí, ó, a gente tem agora na licenciatura 2 físicas, Tópicos de Física 1 e Tópico de Física 2. Você vai notar que Tópico de Física 1 é 60 horas, né? Já Tópico de Física 2 é 90 horas. Aí eu tenho que verificar, eu não lembro se esses 6 créditos aqui tá certo, não. Geralmente, o número de créditos é maior conforme a carga horária. Então eu vou verificar isso depois e retorno para vocês com a informação. Tá certo. Ok. Se a gente ampliar isso aqui, a gente vê um pouquinho mais de detalhe, você vê que pré-requisito para tópico de Física 1 é introdução à matemática. E tópico de Física 1 leva para tópico de Física 2. Mas não é só a introdução à matemática que ajuda em tópicos de Física 1. Se você for reparar, tem uma série de disciplinas que vão ajudar você aqui em Física. Uma delas é a produção de texto, porque a gente vai precisar responder questões que incluem textos, a gente vai precisar escrever para um relatório que a gente faça experimental, e a gente vai precisar escrever se você tiver um trabalho, né, durante a unidade para você entregar. Com certeza, filosofia, né, filosofia e educação, né, que vai ser importante, porque quer queira ou não, a física ela vem da filosofia. Então, na verdade, nós éramos filósofos antes de sermos físicos, né? Só de um tempo para cá que a gente virou físico. A introdução da matemática vai ser importante, mas note que tópico de Física 1, se tudo correr bem, você vai estar cursando lado a lado com tópicos de cálculo.
Isso também vai ajudar, porque aqui a gente vai estar utilizando, né, algumas coisas do cálculo, né, não muito profundo, mas da mesma profundidade que é dado em tópicos de cálculo. Você já deve ter visto a introdução à matemática, até a ideia de limite, a ideia de derivada, né? Então, em tópicos você sedimenta isso. Então, note aí que você vai estar cursando o tópico de Física 1 também ao lado de metodologia da pesquisa. Então, quer queira ou não, novamente, a disciplina de Física é como se fosse uma pesquisa estendida que você faz. Então, todas essas coisas vão ajudar, então, funcionam como pré-requisitos, né, ou correquisitos. Não são formais, porque você não tem a trilhazinha aqui na grade. A trilhazinha na grade faz com que você tenha que cursar introdução à matemática antes de tópico de Física 1. As outras você vai cursar dessa forma se você estiver seguindo a grade. Note aí como é legal quando você consegue arrumar a sua grade para ficar andando semestre por semestre. Uhum. Ok. E o que acontece quando você cursa tópicos de Física 1? O tópico de Física 1 vai tratar da mecânica, do movimento. O tópico de Física 2, que é tem como pré-requisito o tópico de Física 1, vai falar sobre eletricidade e magnetismo. Com essas duas disciplinas, você vai ter acesso à mecânica dos sólidos. Olha aqui, ó, tópico de Física 1, você vai seguir aqui da mecânica do sólido. Note que mecânica do sólido começa a fazer, ó, uma sequência, elementos de máquina, equipamentos, assim por diante. Eu acho que essa sequência, eu verifiquei uma vez, ela vai lá até quase o último semestre. Isso quer dizer que você tem que ter uma atenção especial para essa sequência, para ela não te atrasar. Toda vez que você fica um pouquinho para trás nessa sequência, isso aí cria um impacto maior no seu avanço. Tópicos de Física 2, né, vai ser pré-requisito para medidas elétricas e instalações elétricas, também para circuitos elétricos, que aí vai para eletrônica analógica, e você vê novamente, tem uma segunda linha aqui, que vai lá até o final. É claro que existem essas duas linhas, né? Porque você vai ser um licenciado em eletromecânica, e você tem toda essa linha da mecânica e tem toda essa linha, essa sequência da parte de eletricidade, né? Então, tópico de Física 1, preparando você mais para mecânica, tópico de Física 2, preparando mais você para elétrica. Ok? Note aí que cada quadrinho tem um crédito, ó. Então, mecânica do sólido 1 é 4 créditos. Né? Que interessante. Uhum. Ok. Tópicos de Física 1, que é 60 horas, é um pouco menor do que tópico de Física 2, você repara nisso, né? Ele vai falar sobre o quê? Ele fala sobre a física de um ponto material. O que é isso? É onde você puxa ou empurra uma massa. Isso vai ser durante todo o semestre. A gente vai falar sobre isso, somente isso. Já no final, lá perto no final, a gente vai começar a rodar as coisas. Ou seja, quando eu pego uma massa e rodo em torno de outra, aí vai começar a entrar as coisas onde você tem uma alavanca, por exemplo, você tem uma chave de roda, né, com que consegue transmitir a força para rodar alguma coisa. Tá? Então, essa é a nossa sequência básica. Eu vou melhorar isso um pouquinho daqui a pouco. E o que é tópicos de Física 2? E por que ela é 90 horas? A física das cargas campo. Então, nesse caso, campos elétricos e magnéticos, de cargas elétricas. Isso quer dizer o seguinte, que a gente vai pegar esse ponto material que a gente aprendeu aqui, as características lá em Física. O que é um ponto material? É o seguinte, a gente tem o hábito de representar uma cadeira, por exemplo, como um ponto material. A gente tem o hábito de representar um carro como um ponto material. Ou seja, qualquer coisa que tem massa, para a gente tratar na física, a gente reduz isso a um ponto material e vê quanto é que a gente consegue avançar. Vai ter um limite. Quando a gente chegar nesse limite, a gente pode considerar um objeto feito de vários pontos materiais. Okay? Inicialmente, Física 1 vai tratar de um único ponto material. Física 2 vai fazer o seguinte,
Vai agora dizer, olha, tem alguns desses pontos materiais que são especiais. Eles têm uma característica chamada carga elétrica. E a carga elétrica, junto com o tipo de movimento dessa carga, vai trazer a ela propriedades. Que propriedades? A propriedade elétrica, vai dar a ela um campo elétrico, se ela estiver parada. Se ela estiver em movimento, ela continua com o campo elétrico, mas vai ganhar então o campo magnético. Né? Se tiver em velocidade constante, aí só tem campo elétrico e campo magnético. Mas se ela pegar e frear, ou ela acelerar, ou ela for sacudida de algum jeito, ela não só vai ter o campo elétrico, vai ter o campo magnético, mas esses campos vão ficar oscilando assim, tremendo também, e isso vai fazer aparecer uma coisa que é muito especial para toda a humanidade, para toda criatura desse universo, vai criar a luz. Ou seja, quando você sacode uma massa que tem uma carga elétrica, ela vai poder brilhar. Claro que eu estou falando assim só por cima. Para aprender os detalhes com mais profundidade, a gente vai ter todo esse tempo de Física 1 e Física 2. Ana, se tiver alguma pergunta, o senhor é professor também de Física 2? Olha, no nosso grupo de Física, a gente tem um sistema de rodízio. Então, ninguém é professor de uma disciplina para sempre. Então, a gente fica fazendo uma mudança, né? Acontece que, como eu estava fazendo doutorado, eu estava afastado, eu estou voltando, eu estou entrando agora nesse ciclo aqui. Isso vai mudando. Então, eu não sei dizer a você quem vai ensinar o tópico de Física 2. Ok? Entendi, prof. Bem, ok. Um mapa mental de tópicos de Física 1. Então, vamos fazer aqui uma perspectiva do curso todo. O que a gente vai fazer esse semestre? Aí ele vai ter 3 partes. Na primeira parte, eu vou pensar assim, considere uma maçãzinha. Tá? Essa maçãzinha está no alto, coloquei ela aqui em cima. Aí eu vou dizer assim, olha, nessa região aqui tem gravidade. A gente chama isso aceleração da gravidade. A gente representa por uma seta para baixo, né? A gente fala, ó, tem uma aceleração para baixo, o valor dela é conhecido, muita gente conhece de cabeça, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Algumas pessoas usam 10 de forma aproximada, algumas outras usam um número bem grande, cheio de casa decimal, 9,7662, assim por diante. Depende da aplicação. Ok? Mas o que é que acontece quando você tem uma maçã no alto e você tem essa gravidade para baixo? Aí não tem conversa. Isso acontece. O que foi que aconteceu aí, Ana? Me diga. A maçã caiu. Tá me ouvindo agora? Exatamente. A maçã caiu. É tão simples quanto isso. E o que é essa primeira parte? Todo mundo usa esse exemplo da maçã por causa de Newton. Claro. A gente de Newton e sua maçã do livro. É verdade. E a maçã é muito importante. É mais importante do que você imagina. Tem muitas histórias aí vinculadas de ciência, de conhecimento profundo e a maçã. Né? Não é à toa, né, que tem a marca, né, do computador e do iPhone, né, Apple, a maçã mordida ainda por cima, né? Que aí faz várias referências, né? Mas é riquíssimo, é belíssimo. Se você quiser se aprofundar nisso, vale a pena. Aí é o seguinte, mas a gente está em homenagem a Newton, né? Então, o que é essa queda da maçã quando tem a gravidade? A gente pensa que isso é cinemática. Então, o que a cinemática faz? Ela descreve o movimento. Quem foi que começou essa ideia de cinemática, descrição do movimento, aceleração, atração da gravidade? Foi justamente o Galileu. Galileu veio mais ou menos, ele nasceu uma geração antes de Newton. Então, Galileu estava morrendo, Newton estava nascendo. Né? Então, Galileu fez vários experimentos, a gente vai falar desses experimentos aqui no curso. Né? Foi uma pessoa muito interessante. Então, esse é o primeiro terço do curso. Vamos ao segundo terço. Então, no segundo terço, tá? Aí eu vou começar aí, ó, eu tenho uma maçã, ela está no alto. Toda maçã, a gente que sabe que tem massa. Se tem massa, ela é puxada para baixo. Então entra um puxão. Um puxão que é realizado pela Terra, né? A Terra puxa as coisas para baixo.
A gente chama isso de força-peso. Então, agora eu tenho uma maçã e tenho uma força-peso atuando sobre essa maçã. Aí o que é que acontece? Se tem uma maçã lá em cima e tem a força-peso, não tem conversa, ela vai para o chão. A gente chama isso de dinâmica. Quem foi que o pai da dinâmica foi justamente o Newton. É o Newton que é conhecido como o pai da física, e ele começou essa história da dinâmica e como é que as forças puxam e empurram os objetos. A gente chama isso dinâmica na descrição da força. Então, essa parte de força de Newton vai ser justamente o miolo da nossa disciplina, o meio dela. E a última parte, como é que fica? Imagine que eu tenho uma maçã lá no alto, que ela está a uma altura H. Então a gente entende que ela tem uma certa energia, porque está lá no alto. E se você solta essa maçã, deixa ela cair, olha o que acontece. A energia muda de tipo. Ela tinha um tipo de energia lá em cima, conforme ela vai caindo, ela transforma essa energia em outro tipo. Para quem já estudou física, sabe que ela tem uma energia potencial quando está em cima. Conforme ela cai, ela vai transformando a energia potencial em movimento, em energia que a gente chama de cinética. Tá? Novamente, isso é dinâmica. Agora, em vez de estar na descrição de força, eu estou na descrição de energia. Quem é o responsável por isso? Vários filósofos, vários cientistas, como a gente chama hoje. Né? Isso, então, começou lá com Newton, mas várias outras pessoas participaram também, né, em consolidar essa descrição da energia. Quando você fala da descrição de energia, vão aparecer aí os teoremas, né, da conservação da energia. Aí, isso é outra forma de você falar aí da queda da maçã. Bem, então a gente vai imaginar que eu vou estar largando, esse é nosso início, e que a gente vai atravessar tudo isso e vai ter a chegada aqui ao final. Se você reparar bem, nesse percurso todo, a gente acabou fazendo a mesma coisa 3 vezes. A gente começou com uma descrição, que é chamada de cinemática, a maçã caiu. Depois a gente passou para outra descrição, que é a da dinâmica, a maçã caiu, na descrição da força. E aqui, na última, ela começou com uma energia, transformou a energia em outro tipo e caiu também. Aí você vai perguntar, por que que eu estudo a mesma coisa 3 vezes? E de uma forma que às vezes nem parece, né, que é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Você está voltando e revisitando de formas diferentes. Por que que eu faço isso? Porque cada uma das descrições tem uma vantagem, ou tem várias vantagens e várias desvantagens. Então você vai escolher profissionalmente, né, uma dessas descrições aqui, conforme for mais vantajoso. Para a gente, isso vai ficar um pouco claro conforme a gente for trabalhando os exercícios do curso, né, que a gente for aplicando isso. De uma forma assim, bastante objetiva, vamos tentar caracterizar as diferenças. Uma delas a gente pode falar, olha, quando você fala de cinemática, você usa vetor. Quando você fala de dinâmica na descrição da força, você também usa vetor. Mas quando você fala de conservação da energia, você não usa mais vetor, você usa lá escalar. Então, isso pode ser, por exemplo, vantajoso para alguém que não domina bem vetores. Ou pode ser uma desvantagem. Alguém pode dizer, olha, vetores é mais intuitivo, porque eu posso dizer, nessa direção, tantos metros. Então isso é muito intuitivo, né? Isso bate no que a gente pensa da realidade. Então alguém pode dizer isso é vantagem. Então depende muito da aplicação. Então, em uma casca de nós, né, reduzindo ao máximo, isso é o que a gente vai fazer esse semestre. Note aqui, que eu botei um sol à direita. Por que eu botei esse sol aí? Na física em geral,
O que é mais sólido, é mais forte? O que é que funciona, né, em situações mais extremas? Sempre para a gente o mais sólido é a descrição da energia com os teoremas de conservação. Isso é a coisa mais sagrada aqui dentro da física. Qual vai ser o nosso fluxo? Então a gente vai começar aqui à esquerda, ó, com cinemática em uma dimensão. A gente vai chegar em cinemática com duas dimensões. Isso quer dizer, na cinemática de uma dimensão, uma maçã cai, a gente vai aprender a descrever isso em duas dimensões. Eu vou fazer um lançamento, ok? Eu vou olhar as leis de Newton e as aplicações dela. É aqui que a gente vai ver alavanca, que a gente vai ver polia, que a gente vai ver mola, todos os itens básicos da mecânica. Né? Então, mais tarde nas disciplinas mecânicas, você vai estar revisitando essas coisas. Depois a gente vem para momento, trabalho e energia, falar sobre a conservação da energia e falar também sobre rotação e equilíbrio. No plano de disciplina, eu destrinchei isso, ó, a data, eu coloquei a semana, a data, os conteúdos que a gente vai ter semana por semana, e aí você vai ter aqui, ó, uma recomendação da leitura, tá? Então, as leituras associadas. A gente vai dar sempre ênfase à primeira recomendação, que vem com HW, a gente vai explicar daqui a pouco, isso está atrelado a um livro, né, de física conceitual do Hewitt, e a gente vai ter também, a gente vai utilizar sessões do livro Young and Friedman, ok? A gente vai escolher algumas sessões para estar acompanhando elas. Então, você tem aqui todas as leituras acompanhadas, recomendadas. E aí, aqui nos conteúdos, você vai ter também, ó, a atividades, tá certo? Então, vou ter a atividade avaliativa aqui em 23/9, vou ter a primeira avaliação no dia 14/10, e isso tudo está descrito no plano de disciplina que eu vou estar postando no Google Sala de Aula amanhã. Eu queria primeiro estar abordando ele aqui com vocês, para vocês já irem já sabendo o que esperar e já tendo explorado o documento, pelo menos de forma virtual. Você vê que você vem até, ó, a segunda avaliação. Então, como é que ficam as avaliações? Vai ser assim. Depois desse caminho aqui ó, de cinemática, a gente vai ter uma atividade avaliativa. Vai ser feito em sala, né? Em sala virtual. Depois a gente vai ver as leis de Newton, aí vem a avaliação 1. A avaliação 1 vai tratar desses conteúdos todos. Isso define mais ou menos nossa primeira unidade. Define também o meio do curso. Depois a gente vai ter a segunda parte do curso, onde a gente vai ter um trabalho que a gente vai estar entregando aqui nessa época, e a gente vai ter uma avaliação 2 aqui, uma segunda avaliação. Eu vou falar mais sobre avaliações daqui a pouco, ok? Então a gente tem duas avaliações principais, tem uma atividade, tem um trabalho. Vai ter mais. Muito bem. Então, depois que eu faço uma aula, eu vou dando a aula, faço ela, comparecer assim, aula rica, tá? Vão ter, vai ter texto, vai ser uma coisa leve, né? E você vai ter animações, vai ter movimento. Eu vou estar gravando isso, essa aula, né? E vou disponibilizar a aula no YouTube. Então, a minha aula no YouTube vai ficar aparecendo com isso aqui. Você pode voltar e você pode reassistir a aula. Essa aula vai estar organizada em uma playlist. Então, a gente vai ter uma playlist só de tópicos de Física 1. Você vai ver lá que outras disciplinas minhas têm outras playlists. Você pode visitar elas, tá? Mas a nossa playlist você vai ter acesso. Do meu lado, o que aparece quando eu tenho um canal no YouTube? Para mim, aparece, por exemplo, o número de visualizações. Então, esta aula aqui teve 61 visualizações. O tempo de exibição total foi 15,3 horas. Né? Então, você percebe pelo gráfico que depois que eu fiz a aula, ó, vários alunos começaram a reassistir logo. Então, não esperaram muito tempo. Aqui é o número de dias, tá? Então, aqui eu tenho, ó, quantas pessoas assistiram e aqui o número de dias. Então,
com uma semana, ó, eu tinha mais ou menos todo mundo reassistiu a aula, os que tinham interesse. Depois, ó, ficou mais ou menos a mesma coisa, até que a gente chegou perto da avaliação, e as pessoas revisitaram o conteúdo, né, para poder entendê-lo melhor. Então, reassistir uma aula é uma estratégia que meus alunos têm utilizado. Eu também tenho acesso a outros gráficos, né? E esse gráfico aqui indica minha aula que começou, ó, foi uma aula dupla, ela começou em 0 minutos e foi até 1 hora e 52 minutos. Foi uma aula longa, né? Então, quando eu olho aqui esse gráfico está me mostrando para cada minuto quanto Ibope a minha aula teve, ou quanta audiência minha aula teve. Aí você descobre, ó, que eu tive muita audiência no início, na primeira parte, mas na segunda a audiência caiu, né? Isso quer dizer que meu aluno ficou mais interessado nesse assunto, ou cansou para o assunto de cá. Então ele teve mais tempo, ou seja, o tempo que ele leva para assistir alguma coisa é valioso para ele, ele vai dar ênfase no que ele tem mais interesse. Também você descobre aqui que existem picos e vales. Então, ó, eu marquei aqui um pico, no minuto 48 tem um pico de audiência. Sempre que você tem um pico desse, eu volto lá no minuto 48, dou uma olhada. O que é que é? Resolução de exercício. Então, meu aluno está indicando que ele gosta muito de revisitar a resolução de um exercício. Isso ajuda ele a compreender o assunto. Então, isso é tudo coisas que a gente está aprendendo, porque a gente está dando aula online. Alguém tem alguma pergunta? Ana? William? Ok, vamos adiante. Não, muito legal isso. Não sabia que o YouTube ainda mostrava tudo isso assim. Ah, e tem muito mais coisa, tem quem visita, quem não visita, tem tudo isso, tá lá. Então, inscreva-se no canal, tá? Dê like quando você assistir alguma coisa e guarde o link da playlist da disciplina para você poder acessar com facilidade. Eu vou colocar inicialmente, vou começar postando no Google, mas depois de um tempo eu vou imaginar que vocês aprenderam um caminho e conseguem ir lá sozinhos. Muito bem. O curso baseia-se em quê? Em 3 coisas. Experiência de aula, nas nossas referências do curso e também na prática. O que são cada um desses itens? Então, experiência de aula vai ser, olha, eu espero que você venha, assista às aulas. Nossa experiência de AEMP mostra que o aluno, que você tem presença em sala de aula e você tem lá aula gravada depois. Então você podia imaginar que o aluno não ia querer assistir a aula e ia depois assistir quando ele pudesse a aula gravada. Nossa experiência não é essa. Nosso aluno gosta de assistir a aula de forma não é presencial, mas ele gosta de assistir a aula quando ela é dada a primeira vez via internet. Ele não gosta de assistir a regravação. Ele vai assistir a regravação só para cobrir lacunas, para revisitar algum material, mas ele não assiste a aula fora, né? Então ele gosta de estar presente na minha sala virtual. Eu recomendo reassistir as aulas, eu venho enfatizando isso, e eu recomendo construir apontamentos. Então, a gente tinha um hábito de ir para a sala de forma presencial, levava um caderno e escrevia. O que acontece com a aula virtual? Ela pega um ritmo, uma velocidade, que às vezes a gente não consegue estar copiando. E isso é importante, né? Então, o que eu tenho visto? Meus alunos eles pegam o apontamento, tentam fazer durante a aula, mas eles completam reassistindo as aulas. Então ele vai reassistir a parte que ele não entendeu direito, completa os apontamentos. Os apontamentos têm se mostrado uma ferramenta valiosa de aprendizado. Não só no AEMP, mas eu tenho assim experiência muito antiga com ver os apontamentos dos meus alunos, e eu digo a você, isso faz diferença. Escrever, desenhar, né? Por isso que eu salientei que desenho técnico é importante você ter essa disciplina, né? Porque você vai estar desenhando aqui constantemente. Então, tudo isso ajuda a entender, a fixar, a compreender e permitir que você se aparelhe para fazer aplicações.
aplicações do conteúdo. Então é muito importante. Eu chego até a dizer o seguinte, ó, os apontamentos vão rivalizar o livro-texto. Se ele for bem construído, né, você vai até dizer assim, olha, talvez eu precise menos do livro-texto, ou talvez eu precise mais. Estudar o livro-texto vai ser importante, então não deixe ele de lado. Você vai pegar o livro-texto e vai estar lendo os materiais. A razão que eu vou dar aquele planejamento com a recomendação de leitura é justamente para você poder estar se organizando, lendo o material do Hewitt com antecedência, tá? O Young and Friedman, conforme a recomendação. Ok? Então, estudar o livro-texto. Também, outra referência importante é a internet. Você pode explorar canais como o YouTube, você pode explorar PDFs na internet, tem tanta coisa na internet, tem a Academia Khan, tem o site do nosso colega Paulo Vicente, que é a Física Interativa. Todas essas ferramentas você pode lançar a mão. A internet é um mundo imenso e tem muita coisa boa também, né? O que é a prática? Você tem que fazer questões e problemas, ou seja, nada disso aqui vai surtir efeito se você não conseguir resolver questões problema. Tá? As questões problemas são de dois tipos, na verdade três tipos. O primeiro tipo são as questões que vão ser qualitativas, que vão pedir a você construa um texto explicando alguma coisa. Eu valorizo esse tipo de questão. Em toda avaliação minha, toda atividade, eu tento incluir alguma questão onde você precisa responder com um texto. Então, para mim, isso é muito importante. Depois você tem os problemas associados às seções do livro, aos meus conteúdos. Então, vão ser questões bastante objetivas. Você vai fazer um cálculo e vai produzir um número. Né? Então elas são quantitativas, melhor. Você vai tirar um número dessa resolução. Pode ser um número, pode ser um vetor, é uma resposta bastante objetiva, bastante concreta. Bem, e o que mais é importante para a prática? Olha, a gente vai ter um trabalho esse semestre, a gente vai discutir sobre isso. E a gente sempre pode estar fazendo experimentos. Eu vou estar falando com vocês sobre experimentos e preparando vocês através de alguns experimentos simples para você poder agregar isso ao seu trabalho. Okay? O trabalho do semestre. Bem, os apontamentos eu sempre recomendo, são tão importantes, passe a limpo. Eu comecei a fazer isso quando eu era estudante, porque um professor meu se deu o trabalho de me procurar na minha hora de trabalho e dizer, Marcos, passe a limpo os apontamentos. Ele falou para mim especificamente, eu comecei a fazer. Amei e desde então eu não parei mais. Ok? Então recomendo muito aí passar a limpo os apontamentos. Bem, semestre passado... Professor, falando do experimento... Sim. O experimento daquele semestre eu achei muito legal também. Pena que a gente não teve tempo assim para discutir. E foi só para entregar. Sim, sim. Eu achei legal assim usar aquela ferramenta. A gente vai voltar, a gente vai revisitar isso. Não se preocupe. Essa ferramenta é muito legal, eu vou estar mostrando daqui a pouco. E outras coisas também. Bora ver se bota para funcionar, porque eu acho que o aprendizado de verdade está aí. Então, eu fiz aqui, ó, semestre passado, para as minhas turmas, eu pedi que as pessoas entregassem os apontamentos. Então, que todo mundo escaneasse o que tivesse de apontamento e me desse na hora que eu fizesse a avaliação. Então, a primeira avaliação tinha os apontamentos da primeira unidade. A segunda avaliação tinha os apontamentos da segunda unidade. E aí eu dei nota nesses apontamentos. Aí eu somei as notas. Então esse eixo aqui é a nota dos apontamentos. Você vê que teve gente que teve nota 3, teve gente que zerou o apontamento, não entregou. Ok? Então teve de tudo aqui, teve um pouco. E aí depois eu fiz um gráfico, nesse eixo de cá eu coloquei a soma dos pontos das avaliações. Então eu peguei todas as avaliações que teve questão, para cada questão dei um ponto, que a pessoa acertou. Né? Então eu fui somando isso. Aí o que é que você vê aí? Você vê o seguinte, ó, que quem ganhou nota melhor nos apontamentos, geralmente teve nota maior nas avaliações. Então isso mostra concretamente que
fazer, cuidar, fazer apontamentos, cuidar isso com carinho, rende frutos para a pessoa e a nota da pessoa é maior, né? Gera um comprometimento, né? Você tem objetivos e você vai entendendo o material e principalmente vai identificando as lacunas que tem. O que é que tem em apontamentos? Esse grupo aqui, ó, tá? Deixa eu começar por cá. Esse pessoal aqui não entregou apontamentos, ou se entregou, abandonou o curso. Foram 3 pessoas. Um deles aqui nem veio para a primeira aula. Muito bem, esse grupo de cá, tá? Ele fez poucos apontamentos, então fez um resuminho de 3 páginas. Isso a pessoa fez logo antes da avaliação. Sabia que ia pedir os apontamentos, aí fez 3 páginas assim rapidinho, tá aqui, tome aqui. Esse próximo grupo aqui, ó, que já teve nota mais alta, eles realmente olharam as minhas aulas, assistiram e foram escrevendo o que estavam entendendo, tá? Mas esse pessoal aqui, ó, que está aqui na ponta, eles não só escreveram o que eles estavam entendendo, mas também eles visitaram o livro, complementaram o assunto e incluíram sempre questões de resolução. Então eles pegaram questões do livro, foram resolvendo e foram incluindo nos apontamentos. Olha a diferença que fez. A nota desse pessoal foi lá para cima. Isso aqui mostra uma coisa que a gente fala pouco sobre isso, mas é uma das verdades absolutas do ensino, que é o seguinte: quanto mais você se esforça, mais você trabalha, mais o seu desempenho cresce. Tá? Eu tive uma pessoa, semestre passado, que não gostou que tinha que entregar apontamentos. Essa pessoa foi essa aqui, ó. Olha a nota dele. Ele não gostou. Por quê? Porque ele não fazia apontamentos. Claro que ele não ia gostar. Mas se você tem a disciplina de fazer, está escrevendo, ó, isso acontece aqui. Não só nessa disciplina, mas em todas as disciplinas. E eu peço a vocês que, assim como eu estou passando adiante alguma coisa que eu aprendi quando era um jovem, que vocês passem adiante também para os seus alunos. Isso é uma coisa importante. Eu acho que a tecnologia, você vê que algumas pessoas achavam que no início que iam reassistir a aula e aprender. Não é eficiente. O que é eficiente? Você está escrevendo o que você entende, tomando notas, fazendo questão, incluindo, completando as lacunas com o que tem no livro, né, até você pegar o jeito. Alguma pergunta, contribuição? Eu gostei muito dessa ideia de apontamento, viu? Eu não tinha Sim. pensado nisso. Mas eu acho que é por conta mesmo, como o senhor falou, dessa questão da aula remota, né? As coisas serem mais rápidas. E aí eu nunca pensei em escrever nada, assim. Eu sempre leio os textos, não sei o que, leio o livro, não sei o que, mas eu vou fazer apontamento. Eu digo a você, sua vida muda a partir do momento que você, com essa disciplina de estar escrevendo, de você dizer assim, olha, eu não vou terminar a semana sem passar limpo as minhas coisas, então eu vou escrever tudo. Então, até a sexta-feira, sábado, vou estar com tudo escrito, refeito. O que acontece? Quando você faz isso para a aula de hoje, você vai descobrir que quando você assistiu, você não tinha dúvida nenhuma. Pô, entendi tudo. Mas quando você for escrever, você não, aqui eu não sei para onde foi. Aí na próxima aula, no início da aula, você pega o professor, ó, tem uma dúvida. Eu fui passar limpo as minhas notas e eu não entendi tal coisa. Olha como isso é diferente de você chegar na terceira, quarta aula e dizer ao professor, olha, eu não entendi nada. Porque você mesmo não identificou que estava deixando essas lacunas para trás. Então, muito importante, recomendo. Muito bem, então isso cria, né, um ciclo virtuoso, né, que vai ser aulas, apontamentos, exercícios, experimentos, né, relatório aqui talvez a gente não tenha, né, porque o curso é muito corrido ainda. Livro, né, aulas de novo, e aí você volta, ó, livros com a leitura, tem que fazer a leitura do material. Muito bem, então vamos à questão de pontuação. Então, eu vou ter uma atividade avaliativa no dia 23 de setembro, ela vai valer 3 pontos. A gente vai ter uma primeira avaliação no dia 14/10, vale 7 pontos. Uma segunda avaliação em 9/12, 9/12, eu acho que é 9/12, 8 pontos.
E a gente vai ter sempre uma avaliação semanal. Eu vou ter algum questionário, até alguma coisa para você fazer semanalmente, que você vai entregando, que vai somar 2 pontos até o final do semestre. Então, toda semana vai ter uma coisa para fazer. Vai ser um Google Forms, vai ser alguma coisa que você vai ter que entregar. Tá? Então, você vai entregando isso, e eu vou guardando isso até o final do semestre, aí isso vai gerar a sua pontuação de 2 pontos. A gente vai ter um trabalho que ele vale 10 pontos. Se você olhar aqui, eu tenho aqui ó, N1, isso quer dizer que isso aqui compõe uma nota, 7 mais 3 é 10. Então, entre essas duas coisas aqui, eu tenho 10 pontos. N2 é outra nota. Então, 8 mais 2, eu também tenho 10 pontos. E N3, que é só o trabalho, é 10 pontos. Você tem um total de 30 pontos. 30 pontos aqui. Como é que isso vira minha nota? É fácil. Eu vou pegar N1, somar com N2, somar com N3 e dividir por 3. Então, eu vou ter a sua média para o curso. Com a média para o curso, aí você, se você não tiver, ó, se você atingir 7 pontos ou mais, você passa direto. Se você não atingir 7 pontos, você vai para a final. Então, na prova final, que é o PF, somado com 2 vezes a média do curso, dividido por 3, vai ser a sua média final. Ela tem que ser maior do que 5 para você estar sendo aprovado. Então, essa aqui é a distribuição de pontos. Ela é massa porque eu vou dar a nota sua, vai ser, por exemplo, você tirou 3 de 3, tirou 2 de 3, então vou tirar aqui, ó, você tirou 7 de 7, 6 de 7, então eu vou te dar a pontuação assim. E você vai poder ir escrevendo e tal, e fazer a conta, e vai saber sempre sua nota. Então, e vai ser essa nota N1, N2 e 3 que vai estar lá no próprio site, então você vai poder ver a nota lá no site. Falando porque tem alguns professores que fazem um bocado de conta e aparece uma coisa no nosso site lá que você não entende muito bem como é que veio. Aqui você vai ter tudo certinho. Pergunta, contribuição e conta nota. Você desejava que tal avaliação valesse mais, valesse menos? Como é que fica? Claro que você ainda vai brincar com os números aí para você ver qual é o peso de cada um na nota final. Então você pode fazer isso. Dá até para construir uma planilhazinha para você ficar brincando com os números e vendo qual é o resultado, o impacto que tem na sua nota. Posso ir adiante? Pode sim. Ok. Isso vai estar no plano de disciplina, tá certo? Bem, outros detalhes. Você vai ter também o atendimento, que vai ser quarta-feira, de 16h30 até as 17h30. Fica bom para você, Ana? Se eu fizer meus Fica atendimentos para a assim, turma. professor. Fica. Pronto. Sim. Eu já coloquei, inclusive, no horário agendado, no calendário da turma, lá no Mas não Google sei se Sala de para os Aula. meus colegas que trabalham, tipo Deleon, É, William, aos Carlos. pouquinhos eles vão se manifestando. Eu sei que o William está presente, mas ele não está se manifestando ainda. Mas ele vai poder se manifestar. Ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui, no curso inscrito agora, eu tenho a Ana Caroline, que é você, Antônio Carlos, o Deleon, Ericleides, Mirla e também o Williams. Ok? Então, hoje nós temos o Williams e você, aí está faltando os outros. Eu espero que eles venham, né, ou assistam a aula, alguma coisa assim, né? A gente vai entender nos próximos tempos. Geralmente, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma atividade, vou até dizer aqui, faça o seguinte, eu vou deixar um formulário que você vai preencher, e isso vai ser a chamada de hoje. Eu vou colocar aqui no chat. Então eu botei aí um acesso a um formulário. Por que eu quero que você faça a presença assim hoje? E talvez eu faça outras vezes também. Porque eu quero que você registre seu nome e se, olha, tá todo mundo aqui. Ana Carolina, não sabia, Antônio Carlos, boa noite. De Leon, boa noite. Carlos Magno, se você não está na minha lista, você vai lá e preencha. Boa noite a todos, eu não tinha visto, eu estava falando aqui e não tinha visto essa tela com as pessoas, com o ícone das pessoas. De qualquer jeito, eu botei um formulário, você pode clicar no formulário e isso vai levar você para o formulário da Google e você preenche.
lá você vai botar seu nome e principalmente, preste atenção, você vai colocar seu e-mail pessoal. Eu sei que o Google tem um e-mail aí, mas para a maioria dos meus alunos isso não funciona. Então, eu peço você que bote um e-mail lá. Para que eu quero seu e-mail? Porque quando eu mandar um comunicado para a turma, eu mando para o seu e-mail, você recebe diretamente. E quando eu for, por exemplo, devolver uma avaliação, fica fácil eu mandar o documento para vocês. Ok? Então, é fácil eu fazer as coisas. Bote lá. Vai ter umas perguntas também, você responder, se responde também. Muitas das perguntas são coisas que a gente conversou aqui, que eu falei com a Ana Caroline, né? E como falei com vocês também, a gente não trocou ideia. Quem quiser falar aí, Antônio Carlos, De Leon, Carlos, Magno, querem falar alguma coisa? Vocês estão caladinhos? Não, tá tranquilo, professor. Por enquanto não. Essa questão do atendimento aí, professor, o horário. Sim. Tá tranquilo para mim. Para quem trabalha realmente, como a Ana falou, fica ruim. Esse atendimento é tipo para tirar dúvida, essas coisas? É para tirar dúvida, exatamente. É para você vir fazer exercício comigo, tirar dúvida. Que outro horário a gente poderia utilizar? Para mim, a partir das 18 ficaria melhor. Mas assim, os outros estão tendo aula, né? A partir das 18. Ah, entendi. Tem alguém aqui que não tem aula na segunda-feira? Que a gente podia fazer assim, botar o atendimento na segunda-feira às 18 horas. Aí ficaria bom, Carlos? Segunda eu tenho aula às 18 horas de metodologia. E terça-feira? Eu também segunda eu tenho aula. E terça-feira? A gente não tem aula, é sexta, professor. Eu acho que é a sexta-feira que nosso dia é vago. Sexta que a gente não tem, que eu não tenho aula. Eu também não. Entendi. Tá, eu vou ver a minha agenda, como é que tá na sexta-feira, e aí eu vou ver se eu dou retorno a vocês, tá? Faço isso até a próxima aula. Ok, muito bem. Vamos lá adiante com os outros tópicos. Questão das referências, tá? Quando você for preencher o Google Formulário, vai ter um link lá para você baixar o Física Conceitual, que vai ser nosso livro primário. Então tá aqui, ó, Física Conceitual. Ele é do autor Paul Hewitt. Eu botei um asterisco aqui, porque a Física Conceitual vai ser o primeiro livro que você deve pegar e ler para entender sempre o assunto que a gente está dando. Claro que para você ler, você tem que voltar, identificar o assunto e ir lá. E eu fiz isso para vocês, justamente naquele meu plano de disciplina, tem lá todas as sessões. Então fica fácil de você achar a sessão do assunto que eu estou falando. Ok? Tem um outro livro também, que é o Young and Friedman. Ele também, se você procurar na internet, você vai achar o PDF dele. Você vai achar tanto da edição 12 como a edição 14. Eu vou estar usando a edição 14. Eu botei a foto aqui da edição 12, mas eu vou estar utilizando a edição 14. Se alguém tiver dificuldade em encontrar esse livro na internet, fala comigo também. Ok? Muito bem. Livros do ensino médio. Olha, cara, se você estudou física no ensino médio, você usou um livro, conhece aquele livro, poxa, isso é uma excelente forma de você estudar física aqui pra gente. O que a gente faz, muitas vezes, o que o ensino médio faz também chega muito perto. Porque a gente usa as ferramentas de cálculo, mas usa pouco. Então, muita coisa mapeia tranquilamente. Então, se você tiver um bom livro do ensino médio, vale a pena, ensino médio antigo, viu? Porque o ensino médio novo, os livros agora são volume único, são muito rasos. Mas se tiver aquelas coleções mais antigas como Calçada, como Bongiorno, como Newton, como o Fouque, né? Todos esses livros aí são bem objetivos e são muito bons. Tem um que um que a gente usou no campus durante muitos anos com o ensino médio, que é o Alvarenga, né? O Gaspar. O Gaspar é um primor de livro. Então, recomendo muito aí esses livros do ensino médio. Tenha um sempre perto. Tinha um colega meu de física que ele falava, ó, eu guardo sempre o meu livro do ensino médio, eu pego, dou uma estudada antes de pegar o material do ensino superior. Isso me ajuda muito. E outra coisa, ó, tem muita aula no YouTube. Você vai encontrar as minhas aulas no YouTube, que eu estou gravando, eu vou colocar no YouTube. Mas você encontra aulas também de outras pessoas. Vão falar sobre assuntos variados, muita coisa interessante.
eu já falei do site Física Interativa, do nosso colega Paulo Vicente. Paulo Vicente, que foi professor do campus de Simões Filho durante muitos anos, quase 10 anos. Ele tem um site que chama Física Interativa e ele é mundialmente conhecido. Também tem a Academia Khan, que você pode ir se inscrever lá, e você também pode fazer um curso paralelo de Física 1, cheio de aulas, recomendações, coisas desse tipo. Então, tem muitas ferramentas disponíveis. Claro, o mundo é muito grande, se você for fazer tudo isso, você se perde no tempo e não consegue ser produtivo. Então, o importante é você achar ferramentas que você gosta e se apegar a elas e poder acompanhar o curso com tranquilidade. Muito bem. Outras coisas. Então, a gente vai fazer experimentos, né? Então, a gente vai voltar a usar, que alguns alunos já usaram comigo antes, o tracker. O tracker é muito bom, permite fazer muitos experimentos, né? Então, se você tiver um celular, você grava um videozinho, aqui ó, mostra aqui na tela, ele gravou um videozinho de um carrinho em uma rampa, tá? Esse carrinho na rampa bateu aqui em uma mola, então ele bateu na mola, voltou, bateu de novo, voltou, bateu de novo, voltou, bateu de novo, até ele parar. Aí aqui ó, o movimento dele como é que foi, ó, pom, pom, pom. Ele faz gráficos, então você identifica a posição do objeto, vai rastreando ele, e aí você faz o gráfico, pode ser o gráfico de posição por tempo, velocidade por tempo, aceleração por tempo, tem muita coisa para a gente explorar aqui, é uma ferramenta valiosa, que pode servir para você também, quando você for dar uma aula sua, você dominando uma ferramenta dessa, é show em uma aula, por exemplo, da licença, para técnico de eletromecânica, para um aluno do integrado de eletromecânica, né? Então, você dando uma aula com base em movimento, onde você pode fazer análise, poxa, vale ouro para a galera. Tá? Eu coloquei um livro aqui, é só um livro que a gente vai usar como referência para uma coisa ou outra, não recomendo a leitura, mas é a Física Experimental Básica na Universidade. Se você quiser se aprofundar nisso, é interessante, mas se você não fizer, os professores adiante vão tocar em vários dos tópicos que são tratados aqui. Então, nas outras disciplinas, você vai ver esse material também. Recomendo muito também o uso do Excel. Talvez a gente use planilhas Excel para aprender a fazer ajuste de curva, é uma outra coisa que Tracker faz, o Excel também faz. E se a gente precisar de alguma coisa de modelagem, tem todos esses ambientes aqui que a gente pode estar lançando mão. Esses ambientes aqui, por serem mais complexos, onde você vai usar ferramentas de programação tipo Python, né, dentro do sistema Anaconda, você vai usar o VPython, e dentro do ambiente Jupyter, essas coisas, essas ferramentas são melhores ensinadas de forma presencial. Então, se a gente estivesse tendo aula no campus, a gente iria para o laboratório de computação, e a gente passava algumas noites lá, a gente pegava e fazia os programas juntos e via as consequências. Vale ouro, mas assim, de longe é mais difícil, né? Então talvez a gente não utilize. Mas eu vou mostrar para vocês, de qualquer forma, o que é que eles fazem. E quem quiser se aprofundar, eu vou colocar também no site, tá? Então, bom semestre, primeira coisa, ó. Você vai precisar, nesse semestre, de uma calculadora. Então, se você não tem uma calculadora, consiga uma calculadora. Ah, eu tenho um celular, uso o celular, não é bom. Você é muito mais lento fazendo conta, muito mais ineficiente no celular do que você em uma calculadora física. Recomendo muito esse modelo aqui, ó, da Casio, é a Casio científica. Tem os clones da Casio que são mais baratas, né? Então tem a Kenko, por exemplo, tem outras marcas aí que são tão boas quanto. Hoje em dia uma calculadora dessa você encontra em um camelô por um preço de talvez 25, 30 reais. É beleza. Você compra, serve para você durante vários anos, né? Compre uma que tem a capa de plástico para proteger ela. Prefira os modelos que são ou solar ou que tem uma bateria tipo AA. Tem algumas que usam aquelas baterias tipo moedinha, mas isso aí é chato de ficar comprando, né? Se você tiver uma bateria AA ou 3A, muitas têm uma única bateria AA e é suficiente.
Então, você veja que tipo de bateria precisa, porque aí você pode estar trocando com facilidade. Traga a calculadora para a sala de aula, porque eu vou estar com a calculadora aqui, vou querer fazer a conta com vocês, porque a gente tem que aprender a usar a calculadora. Então, pode ser que você já saiba usar a calculadora bem, ótimo, mas a maioria dos meus alunos tem dificuldade com o uso de calculadora. Então, se a gente pegar e a gente se debruçar sobre que botão aperta, como aperta, isso é bom, é um aprendizado que vale ouro, você se tornar proficiente na calculadora. E ela faz coisas maravilhosas, eu posso ensinar para vocês muitas coisas. Muito bem. Você vai precisar de um celular, porque a gente vai precisar gravar vídeo, né, para fazer análise, e eu espero que você tenha acesso a um computador ou um laptop que possa um laptop não, um pad, né, que possa baixar um programazinho como o Tracker e fazer análise, né? Espero que isso seja possível. Se não for possível, você vai comunicar isso para mim, mas a gente vai fazendo isso aos poucos. E principalmente eu preciso usar a tecnologia, tá? Então a coisa que é mais útil tecnologicamente é o lápis e papel. Então, pasme, lápis e papel também é tecnologia. Usar tecnologia é saber usar essa ferramenta. Recomendo muito aqui no cantinho. Ok? Bem, isso aí foi a minha apresentação, tá? Eu